E então, gente, vamos prosseguir? Vamos prosseguir aí com o nosso assunto. Você se lembra que nós estávamos resolvendo algumas questõezinhas sobre a identificação do pronome relativo? Vamos lá. Pronome relativo, função sintática, oração adjetiva. Vamos lá, vamos dar prosseguimento a isso. Eu trago uma outra questãozinha a você, questãozinha simples de prova, olha só. Caiu aí uma determinada prova esse trechinho de texto. Aqui, ó. Trecho, vamos ler. Leiamos juntos, por favor, ó. Ainda guardo seu caderno com desenhos e anotações e os esboços de várias obras inacabadas, feitos no Brasil e na Europa, na vida à deriva a que se lançou sem medo, como se quisesse rasgar por dentro e repetisse a cada minuto a frase que enviou para mim num cartão postal de Londres, ou a obediência estúpida ou a revolta. Antes de nós irmos à proposta, vamos fazer uma releitura e agora preste atenção na releitura. Preste atenção. Ainda guardo seu caderno com desenhos e anotações e os esboços de várias obras inacabadas feitos no Brasil e na Europa, na vida à deriva a que se lançou sem medo, como se quisesse rasgar por dentro e repetisse a cada minuto a frase. E essa mesma frase ele enviou para mim num cartão postal de Londres. Você entendeu a minha releitura? Você entendeu? Olha só. Vou começar daqui, ó. Como se quisesse rasgar por dentro e repetisse a cada minuto a frase. E essa mesma frase ele enviou para mim num cartão postal de Londres. Ele envia para mim a frase num cartão postal. Entendeu, gente? Eu entendi, Rose. Você só está olhando para quê e está tentando enxergar nele o quê? A frase. Esta frase, olha só. Se eu tivesse de separar essas informações em períodos diferentes, no lugar do quê? Num período diferente. No lugar do quê? Certamente eu escreveria o quê, gente? A frase. Olha aí, ó. A frase ele enviou para mim num cartão postal de Londres. Em outras palavras, que é apenas vou trazer para cá, que é apenas um pronome e o quê? Relativo. É um pronome relativo que retoma o quê, gente? Frase. Pronome relativo evitando a repetição da palavra frase. Esta mesma frase enviou para mim num cartão postal de Londres. Entende isso? Agora olha a proposta. Na oração que enviou para mim, o pronome que refere-se ao termo frase. Sim ou não, gente? Sim, claro que sim. O item está o quê? Certíssimo. Olha aí, ó. O item está certíssimo. Entendeu? Pronome relativo, evitando, então, a repetição da palavra frase. Eu sei que você está doidinho para saber a função sintática. Então, vamos trabalhar com isso antes de eu passar para a próxima? Porque aqui eu não tenho mais espaço. Deixe-me, então, chamar uma telinha branca aqui, que aí eu explico a você já já. Olha só, vou pegar só o trecho principal, tá? Vou pegar aqui, ó. Repetir-se a cada minuto a frase. Vou pegar aqui, ó, a frase que enviou para mim num cartão postal. Vamos ver isso? Olha só. Você viu ali, ó, trechinho do texto. Acompanhe-me. A frase, como se repetisse a cada minuto a frase que enviou, é assim, ó, que enviou para mim, ó, que enviou para mim, ficou muito junto, que enviou para mim num cartão postal. A frase que enviou para mim num cartão postal. Pego só o que interessa. Tá? Então, vamos lá? Você disse assim, Rose, esse que aqui, ó, retoma a frase. Sim, retoma a frase. Eu olho para ele e enxergo assim, ó, a frase, não é assim, gente, ó? A frase ele enviou para mim num cartão postal de Londres. Isso é apenas um pronome e o quê? Relativo. Isso é um pronome relativo que dará início a uma oração, veja, subordinada e subordinada ao quê? Adjetiva. Porque onde há pronome relativo, haverá sempre uma oração subordinada adjetiva. Tudo bem? Só que chamar pronome relativo é atribuir ao termo uma função que, gente, morfológica. Nós só precisamos agora da função sintática. Olha aí, ó, função sintática. Para saber a função sintática do pronome relativo, Rose, o que vai me interessar? Só a oração subordinada.
E o que mais eu tenho de perceber? Que eu tenho de olhar para que e enxergar nele o termo a que ele se refere, o termo que ele substitui. Então, eu olho para que e enxergo nele o quê? A frase. Então, agora eu leio assim, ó. A frase enviou para mim. A frase ele enviou para mim, num cartão postal. Agora, tente achar sujeito, verbo, complemento. Comece pela espinha dorsal da oração, seu verbo. Gente, vai lá. Quem é que envia para mim alguma coisa? Ele. Ó, ele. O seu sujeito está aqui, ó. Sujeito oculto, né? Sim, seu sujeito está aqui. Seu sujeito é oculto. Agora, vamos lá? Ele enviou algo. Olha aqui, ó. Vou colocar em preto. Ele enviou algo. Não é assim, ó? Quem envia, Rose, envia algo, sim. Ele enviou o que para mim? Ele enviou foi essa frase. A frase, ele enviou para mim. Rose, quem envia? Ele. Só que ele envia o quê? A frase. Está entendendo isso? Ah, está entendendo isso? Ele enviou o que, Rose? A frase. Só que a frase aqui está sendo representada pela palavra que. Então, você tem algo sem exigência de preposição. Seu verbo é transitivo direto. E o complemento deste verbo, o objeto direto. Olha aí, função sintática. Gente, percebeu como que não é complicado trabalhar com isso, né? Trabalhar com a identificação do pronome relativo e com sua respectiva função sintática. Não é complicado, você só precisa interpretar. Ele envia para mim o cartão, nada a ver. A frase. Então, quem envia, envia a frase para mim. Quem envia, envia algo e envia algo para alguém. Ele enviou essa frase para quem, Rose? Para mim. Olha o outro complemento. Só que é outro complemento que exige preposição. Então, você tem um verbo que, além de ser transitivo direto, é transitivo também o quê? Indireto. E o seu complemento, o complemento para esta transitividade, só pode ser o quê, gente? Objeto indireto. Olha aí, ó, objeto indireto. Entende? Tá? Que pronome relativo, objeto direto. Mas nós já vimos isso, a questão estava realmente correta, né? Porque disse que o pronome que estava retomando frase. Sim, e o item está certíssimo. E o item está certíssimo. Agora vamos a uma outra questão, vamos fixar isso ainda, gente? Então vamos lá. Vamos lá, vamos a uma outra questãozinha. Deixe-me chamar uma outra aqui. Essa aqui é a que nós acabamos de fazer. Sim, vamos a esta outra. Essa aqui é legal, ó. Olha o que sua prova faz, ó. Um ato condenável que acontece com uma frequência muito maior do que se imagina, de tão recorrente, virou alvo de um projeto internacional para preveni-lo. Esse aqui é o trechinho de texto. Aí você tem as formas verbais acontece e virou. Olha aqui, ó. Acontece, e cadê o outro? Aqui, ó. Virou, tem o mesmo sujeito. Será que isso é verdade? Não sei. Mas vamos pegar só os termos principais? Vamos pegar só os termos principais? Você tem assim, ó. Só repetindo aqui, gente. Eu quero trabalhar aqui embaixo, ó. O ato, ou não, né? Um ato, pronto. Um ato condenável, ó. Um ato condenável, aí você tem que acontece com uma frequência muito maior do que se imagina, virou alvo de um projeto internacional para preveni-lo. Só para trazer aqui para você entender melhor, tá? Perceba você que, aqui ó, pela interpretação, você tem duas informações claríssimas a respeito da palavra ou da expressão ato condenável. Perceba que são duas informações claras. Quer ver? Olha. Se eu tivesse de separar isso em informações ou em períodos diferentes, você teria um ato condenável. O que acontece, Rose? Ele virou alvo. Um ato condenável, o que acontece com este ato condenável, Rose? Ele virou alvo de um projeto internacional para prevenir. Gente, é só uma questão de interpretação. Eu não estou analisando sintaticamente nada, eu só estou tentando interpretar a situação aqui com você. Hein? E o que o autor quer dizer a respeito de ato condenável é isso. Um ato condenável virou alvo de um projeto internacional para preveni-lo. É esta informação que o autor quer passar a você, na verdade, uma das informações. Aí, porque há um verbo, eu vou chamar isso de primeira oração. Uma oração apenas.
Agora, olha outra informação a respeito de ato condenável. Veja se não é isso, ó. Este mesmo ato condenável, ó, vou trazer para o núcleo que é melhor. Este mesmo ato condenável, olha, o ato condenável acontece com uma frequência muito maior do que se imagina. Este ato condenável virou alvo de um projeto. Este mesmo ato condenável acontece com uma frequência muito maior do que se imagina. Então, perceba que aqui, ó, você tem uma segunda informação. Olha o verbo. Você tem aqui uma segunda oração. Olha aí. Segunda oração. E nesta segunda oração, eu olho para quê e enxergo nele o quê, gente? O ato condenável. O ato condenável acontece com uma frequência muito maior do que se imagina. Este mesmo ato condenável virou alvo de um projeto internacional. Entende isso? Então, significa dizer que está aqui para evitar a repetição de ato condenável, fazendo referência a essa ideia anterior, sendo, portanto, um elemento coesivo anafórico. Então, você está diante de um que só pode ser o que, gente? O pronome? Pronome relativo, olha aí, ó. É só um pronome relativo. Só para lembrar. Se isso é pronome relativo, que acontece com uma frequência muito maior do que se imagina, tudo isso é a sua oração subordinada e subordinada ao que, gente? Adjetiva. Em contrapartida, esta primeira aqui, ó, só pode ser a sua oração, o quê? Principal. Rose, cadê minha oração principal? Ela realmente foi aberta. Ela foi aberta. Há problemas nisso? Nenhum problema. Você só precisa identificá-la. A sua primeira oração está aqui, ó. Um ato condenável virou alvo. Está bem aqui. Mas nem é isso que a questão quer. O que a questão quer é que você identifique o sujeito, não é isso? Ó, o sujeito das duas formas verbais. Eu não sei se você percebe, mas acontece, é uma forma verbal que está dentro da oração subordinada, virou também uma flexão verbal, mas que agora está dentro da oração principal. Agora está na hora de você trabalhar com as duas orações, mas não confunda. Trabalhe com cada uma separadamente. Trabalhe com cada uma separadamente. Vamos começar pela oração subordinada? Vamos aqui, ó. Oração subordinada, vamos trabalhar só com ela. Cadê a oração subordinada? Este ato condenável acontece com uma frequência muito maior do que se imagina. Vamos aqui primeiro? Agora, interpretando, gente, interpretando não há dificuldade. Olha, o ato condenável acontece com uma frequência. O que é que está acontecendo com essa frequência? Esse ato condenável. O ato condenável acontece com uma frequência. O que acontece, Rose, com essa frequência? O ato condenável. Só que este ato condenável está sendo representado pela palavra que. Então, aqui está o seu sujeito. Vou colocar bem aqui, ó. Aqui está o seu sujeito. Então, vamos, Rose, organize isso daí que está muito bagunçado. Então, vamos lá. Qual é o sujeito do verbo acontecer? Gente, é ato condenável? Não, é aquilo que está, o quê? Escrito. E o que está escrito representando o ato condenável? O que? Pronome relativo. Qual é o sujeito do verbo acontecer? Que? Sujeito do verbo acontecer. Que? A palavra que. Entende isso? Agora vamos ao sujeito do verbo virar. Ele está fazendo parte da oração principal. Então agora é hora de analisar só a oração principal. Um ato condenável virou alvo. Rose, o que é que vira alvo de um projeto? E eu venho aqui, ó, um ato condenável. Significa dizer que um ato condenável também é sujeito. Só que agora é sujeito do verbo o quê? Virar. Galerinha, resumindo. Sujeito do verbo virar, ato. Sujeito do verbo acontecer, que. Só para você lembrar, embora signifiquem a mesma coisa, embora os dois termos ato e que façam parte da mesma cadeia coesiva, entenda, são palavras diferentes. E se são palavras diferentes, são sujeitos diferentes. Rose, mas esse que representa ato? Sim, querido, representa ato. É porque são duas palavras que fazem parte da mesma cadeia coesiva, porque significam realmente
ou fazem referência à mesma ideia, só que se são palavras diferentes, são de fato sujeitos diferentes. E aqui está dizendo que as formas verbais acontece, virou, tem o mesmo sujeito. Tem o mesmo sujeito? De verdade? Não. Então o seu item está o quê? Errado. Você não vá confundir isso. Seria sujeito igual ou seriam sujeitos iguais se fosse assim, ó. Um ato condenável virou alvo de um projeto internacional. Ponto. Este mesmo ato condenável acontece só se eu visse de forma escrita. Ou pelo menos de forma subentendida, mas não. Ato é um sujeito, que é outro. São termos diferentes, são sujeitos diferentes. Tudo bem? Gente, eu acredito ter sido clara com você, ok? Tudo bem? Agora é só você continuar treinando, mas eu preciso realmente falar sobre a classificação dessas orações adjetivas, como restritivas, como explicativas. Só que aí eu tenho um mundo de informações para passar a você. Só que eu volto com essas informações num outro momento, tá? Eu finalizo essa parte de funções sintáticas do pronome relativo aqui com você. Fiz essas questõezinhas, acredito que elas tenham esclarecido bastantes coisas aí a você, mas eu volto em um outro momento falando dessa classificação envolvendo toda uma pontuação, toda uma interpretação, e será um momento muito gostoso para você, muito proveitoso, tá? Mas aí eu encerro por aqui. Fiquem com o Papai do Céu, continuem estudando e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir, ok? Gente, grandes abraços a vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho, pessoal.